Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4/11 de 2024, sempre trazendo aqui para vocês as melhores dicas e tips para vocês da rodada da NBA, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha aqui no Sexta de 3, então se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje, rodadinha cheia, e você vai estranhar, porque a gente vai começar aqui analisando Timberwolves e Hornets. Acontece que entre Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks e Houston e New York Knicks, a gente já fez a análise na parte 1 desse vídeo, então cliquem aqui embaixo no nome do nosso canal e você vai conseguir ver em vídeos o vídeo número 1 dessa análise desse dia. Afinal, todos os times jogam hoje, a gente tem muitas possibilidades, mas a gente sempre recomenda para vocês que vocês peguem as tips favoritas de vocês, façam os ajustes necessários, porque não dá pra gente acertar tudo, né? Mas a gente sempre busca o melhor aqui e no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado. O número tá aqui embaixo de contato no WhatsApp para vocês fazerem parte. É um preço super em conta e a gente traz a proposta de ser o grupo VIP mais completo do mundo, com diversos guias, e-books, como apostar contra e a favor de cada um dos times da NBA no nosso guia completinho, os melhores jogadores e situações para investir neles e muito mais, beleza? Chamem lá no WhatsApp, sem compromisso, vejam todos os benefícios que a gente traz pra galera e decidam ou não fazer parte dos VIPs, mas você também pode clicar no link aqui embaixo e ser parte do nosso grupo gratuito. Vai ter uma tipzinha especial lá para vocês com odd A3, então fiquem de olho, gratuito e não custa nada, beleza? Nosso Instagram, @sexta3, também tem conteúdos exclusivos, mas chega de enrolação, bora falar de Timberwolves e Hornets. A gente tem aqui o Timberwolves jogando em casa como favorito, eles estão com 50% de aproveitamento nesse início de temporada, mas os Hornets, que até começaram fazendo alguns jogos interessantes, devem voltar a ser um time comum para ruim, tá? Eles perderam 4 dos últimos 5 confrontos que tiveram, só venceram o péssimo Toronto Raptors, fizeram até um jogo interessante contra o Boston, mas eles estavam desfalcados de um jogador muito importante, que é o Jaylen Brown. Do lado do Timberwolves, a gente tem aqui, acima de tudo, o Anthony Edwards à disposição, que é o jogador que a gente prioriza para essa partida, porém, a gente vai trabalhar numa equipe mais coletiva, tá bom? A gente tem aqui o Minnesota Timberwolves jogando como mandante contra um rival que é uma das piores defesas da liga e a gente acredita que eles possam pontuar bem. Porém, o mercado também acredita nisso, então a gente vai ter que regular um pouquinho essas linhas e pegar essa aqui pagando 1,23, beleza? E aí a gente vai fazer uma duplinha na pontuação ali do Orlando Magic, que a gente vai trabalhar em abaixo de. Ontem eles jogaram contra o Dallas Mavericks, que nem é uma defesa assim espetacular, e sem o Paulo Banchero, seu principal jogador, eles não conseguiram pontuar bem. Então, para essa partida, a gente vai buscar abaixo de 110,5 pontos do Orlando Magic, fechando essa odd aqui em torno de 1,50, a gente já vai justificar para vocês. Os Hornets, nos últimos 10 jogos que eles fizeram, eles sofreram uma média de pontos muito alta, tá? Eles são nessa temporada a pior defesa por 100 posses de bola da liga, e eles vêm jogando num ritmo ali razoavelmente alto, tá? Ainda não... E o Charlotte tem também a terceira pior eficiência, né, aproveitamento em rebotes defensivos, o que permite alguns pontos de segunda chance para o Minnesota, que pode pegar alguns rebotes ofensivos. Apesar de não serem tão bons nisso, eles podem tirar proveito para pontuarem. Eles estão quase entre os 10 melhores ataques por 100 posses de bola da liga, e se a gente for observar aqui, os Hornets nos últimos 10 jogos sofreram 119,9 de média para seus rivais. Se a gente for observar nessa temporada, a estreia deles foi contra a equipe do Houston, eles em 6 jogos, eles sofreram mais do que o número que a gente busca para hoje em 5, sofrendo pelo menos 114 nos últimos 5 jogos consecutivos. Esse under aqui do Houston, os Rockets foram um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da última temporada, então perfeitamente justificável, tá? E mesmo assim eles conseguiram sofrer 133 pontos do péssimo Toronto Raptors, que nesse momento da competição ali é um ataque que pontua muito mais pelo volume do que pela eficiência, mas é um ataque de meio de tabela. Beleza? Então vamos ficar de olho nisso. O Charlotte Hornets é um time que sofre, acima de tudo, no garrafão, tá? E a gente tem ali bastante volume com o Rudy Gobert, Julius Randle como jogadores interessantes para investir, e até o Anthony Edwards nas infiltrações dele. O Rudy Gobert é dúvida para hoje, então tomem cuidado. E para a posição ali do Anthony Edwards, o Charlotte Hornets é um dos 10 times mais vazados da liga, beleza? Agora falando a respeito de OKC e Magic, o Orlando Magic jogou ontem, vão estar cansados, estão desfalcados do seu melhor jogador ofensivo e eles demonstram muita dificuldade com ele em quadra, imagina sem. O Orlando Magic é o sexto pior ataque por 100 posses de bola da liga. Na última temporada, eles também pontuavam muito pouco. E o Thunder é a melhor defesa por 100 posses de bola da NBA. Em relação ao ritmo e velocidade, o Thunder é um dos 10 times mais rápidos da liga. É a única coisa que me preocupa para essa noite, tá? Porém, o Orlando Magic sem o melhor jogador, a gente fez um recorte dos últimos 10 jogos sem um banqueiro.
E eles tiveram aí uma média de 100,5 pontos, o que é muito baixo. Eles só conseguiram ultrapassar a marca dos 110,5 em 10% dessas vezes. Quando a gente fala aqui a respeito do OKC, eles deixaram seus adversários em linhas bem baixas nessa temporada até aqui, o que justifica eles sofrerem menos de 99 pontos por 100 posses de bola dos seus rivais. Com essa excelente defesa, com todos os jogadores saudáveis, lembrando, o Thunder, assim como o Boston Celtics, é aquele time que ele é excelente porque todo mundo ataca e todo mundo defende muito bem. Jogando em casa e contra o Magic, que jogou ontem, vão estar cansados e tem muita dificuldade na criação de suas jogadas, eles não têm nenhum grande cestinho ali, com exceção do banqueiro, eu acredito que esse time do Orlando vai ser bem limitado ofensivamente, beleza? E por falar em limitação ofensiva, eu já vou passar aqui para vocês aqui dos Pelicans e dos Blazers, mas não sem antes destacar que o Thunder deixou os Clippers jogando em Los Angeles com 99 pontos, deixaram os Spurs com 93, os Hawks com 94, 95 para os Bulls e 87 para o Denver. Eles só sofreram mais de 110,5 pontos contra o Trail Blazers por conta desse quarto insano de 44 pontos aqui, em que de fato eles vacilaram, beleza? Por falar em Blazers, né, e nesse under, a gente também acredita em um Blazers conseguindo limitar os Pelicans em uma pontuação mais baixa, tá? Os Blazers jogam fora de casa, é verdade, mas os Pelicans jogaram ontem, estão cansados e vêm sem seus dois armadores titulares ali, né, o CJ McCollum e o DeJounte Murray, sem o seu ala titular Herb Jones e sem um dos seus principais sexto homens, que é o Trey Murphy. Ontem o Zion não jogou, pode ser que ele tenha descansado para hoje, mas eu ainda acho que você depender do Zion e do Brandon Ingram para pontuar, sendo que os Blazers, acima de tudo, sofrem muitos pontos no perímetro, eu acho que é o suficiente para os Pelicans não pontuarem tão bem assim, já que o Portland aqui, quando a gente vai nas bolas de 3, eles são o quinto com mais 7 bolas de 3 por jogo. Isso já não é uma grande especialidade dos Pelicans, quem dirá sem o CJ McCollum, sem o DeJounte Murray, sem o Herb Jones e sem o Trey Murphy, beleza? Então, vamos acreditar aqui nessa defesa do Portland, que é uma defesa de meio de tabela, nada de muito especial, mas o ataque aqui, né, dos Pelicans vem deixando a desejar, é quase um dos 10 piores da liga, a gente também não tá falando ali de times que jogam no ritmo tão alto, o Blazers está no meio de tabela em relação a pace, e os Pelicans é um dos 10 times mais lentos, tende a diminuir essa velocidade sem os seus armadores, tá? Então, para essa partida aqui, a gente vai trabalhar com o under na pontuação do New Orleans. Eles acabam tendo que dar espaço para muitos jogadores jovens em jogos com tantos desfalques, né? É um elenco que eu considero meio curto e a gente acredita que os Blazers, como já aconteceu recentemente, consigam manter os Pelicans numa linha mais baixa, beleza? Então vamos aqui de abaixo de 114 pontos, 5 pontos do New Orleans, que é o nosso palpite para essa partida. Nessa temporada os Pelicans marcaram uma média de 108,9 pontos apenas, e eles já enfrentaram 2 vezes, tá? Até aqui os Blazers, eles 114,5 pontos eu considero um número alto, tá? Já que os Pelicans não conseguiram ultrapassar contra os Hawks, que é uma das piores defesas da liga, superaram contra os Pacers, que é uma das piores defesas, mas também tem um encaixe muito favorável, mas não superaram contra os Warriors 2 vezes, contra o Blazers 2 vezes e contra o Chicago Bulls eles conseguiram, mas também uma das 10 piores defesas da liga. Contra defesas médias para cima, eles não conseguiram produzir. Recentemente não produziram contra os Hawks diante de tantos desfalques. Já os Blazers manteram os Suns em linhas abaixo de 114,5 pontos, os Clippers, os Kings e o próprio Pelicans 2 vezes, ou seja, em 5 dos últimos 6 jogos que fizeram. Mas agora vamos falar de over, vamos falar de Dallas e Pacers. Não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like, ajuda demais, clica no botão de joinha, a meta é ousada para hoje, 300 likes, a gente conta com a ajuda de vocês, lembrando que é para maiores de 18 anos, muita consciência aí nas apostas de vocês, vão com calma, só para brincar, e a gente tá aqui para ensinar, mas também para diminuir os seus riscos e aumentar as suas chances de green. Nada é certeza, mas confiando nas médias dos números estatísticas, a gente sempre consegue ser lucrativo aqui no Cesta de Trade, mas vamos tomar bastante cuidado, testar o mercado, e quando vocês se sentirem confortáveis, beleza, aí vocês começam a aumentar a stake de vocês, mas sempre com muita paciência. Comentem aqui embaixo as tips que vocês mais gostam para hoje, e também não se esqueçam de conferir a parte 1 desse vídeo, o card vai ficar aqui em cima para vocês clicarem, ou o link ali na descrição, beleza? Bom, a gente tem Dallas e Indiana hoje, um jogo que deve ser muito movimentado, os últimos 2 encontros entre essas franquias foi bem pontuado, o Dallas tem ali o Luka Doncic, o Kyrie e o Klay Thompson de titulares, que não são grandes defensores, mas são jogadores importantes para ficarem dentro de quadro. O Indiana é um time
time que joga num ritmo muito alto, uma das piores defesas da liga, e vai pegar um Dallas cansado, porque eles jogaram ontem contra o Orlando Magic. Então, é um cenário aqui no qual eu acho que teremos uma partida bem pontuada, acima de 231,5 pontos, é o meu palpite para hoje. O Indiana Pacers sofreram uma média absurda de pontos nos últimos jogos fora de casa. A gente pegou os últimos 10 e eles sofreram 121,6, marcaram 114,3, o que daria uma média aí de mais de 235 pontos por jogo, o que é o suficiente para a gente bater a nossa meta de hoje, beleza? Como eu disse, a gente tá falando de um Dallas Mavericks que tem tudo ali, né, para subir ofensivamente falando em relação ao aproveitamento, mas a gente tá falando acima de tudo de uma defesa muito ruim do Indiana Pacers, que na última temporada foi uma das 10 piores e hoje é a 6ª pior por 100 posses. Um ritmo intenso, alto no qual eles jogam, tá? Eles ainda estão subindo em relação à velocidade porque eles enfrentaram alguns rivais lentos, pode fazer com que esse over bata. Se vocês quiserem só investir na pontuação ali do Dallas acima de, faz sentido. O Indiana é um dos times que mais sofrem pontos de mano a mano na NBA e a gente sabe que o Kyrie e o Lucas são ótimos nisso, sem contar que os Mavericks, se a gente for comparar os outros dois jogos aqui, os Mavericks podem fazer ainda mais, porque agora eles têm volume, eles têm pontuação no garrafão, que é um setor onde os Pacers é um dos times mais vazados da liga. Agora com o PJ Washington e Daniel Gafford, eles podem produzir por ali também, aumentando essa chance de uma pontuação mais alta. Caminhando aqui no nosso vídeo, temos Denver Nuggets enfrentando os Raptors e os Suns enfrentando os 76ers. Aqui também a gente vai trazer uma duplinha para vocês. A gente confia não necessariamente no ataque do Denver, mas na fragilidade defensiva dos Raptors. E também a gente acredita que os 76ers, sem o Embiid, sem o Paul George, devem manter uma linha de pontuação mais baixa para hoje, tá? Principalmente porque eles enfrentam o Phoenix Suns, que vem muito bem defensivamente. Então a gente vai de acima de 111,5 pontos dos Nuggets. E a gente vai falar aqui a respeito de um under dos 76ers. A gente acha que o Suns é favorito para essa partida, mas o Paul George é dúvida. Se ele voltar, pode fazer alguma diferença. E odd de 1,30 eu não gosto tanto, tá? Mas se pegar uma odd em torno de 50 na vitória do Suns, eu acho que faz até sentido. Porém, a gente tem uma linha bem alta aqui para trabalhar com abaixo dele no 76ers, fechando essa odd de 1,60 para eles pontuarem menos de 115,5. Bom, falando primeiro a respeito de Nuggets, eles enfrentam aqui o segundo pior ataque, segunda pior defesa, né, por 100 posses de bola. Eles também enfrentam aqui um Toronto Raptors que não é um time com aproveitamento tão alto em eficiência nos rebotes defensivos, um time de meio de tabela, ou seja, eles podem fazer pontos de segunda chance ali. Em relação à eficiência ofensiva, o Denver caiu bastante, mas na última temporada eles foram um dos 10 melhores, eles foram campeões há 2 anos atrás, e quando a gente pega os últimos 20 jogos dos Raptors, eles sofreram 123,7 pontos de média para os seus rivais. Nessa temporada aqui, eles estrearam contra os Cavs sofrendo 136 pontos, depois sofreram 107 para os 76ers, e depois disso, sempre sofreram mais de 111,5. Então acho que é bem interessante, o próprio Denver já enfrentou eles, marcou 127 pontos, então eu acho que por conta dessa média, desses números terríveis que o Toronto tem, a equipe do Denver deve pontuar bem. Nessa temporada, a equipe do Toronto segue como um dos times mais vazados para pivôs na NBA e é o setor onde joga o melhor jogador, não só do Denver, mas talvez da liga, Nikola Jokic. O Toronto é o segundo time mais vazado para pivôs em toda a liga, então ele pode fazer uma festa aqui, produzir bem e ajudar essa linha a ser puxada para cima. Já os 76ers tem o Embiid de fora hoje, o Paul George é dúvida, mas caso ele jogue eu duvido que eles vão colocar ele para jogar numa intensidade muito alta, né? Eles fizeram 107,2 pontos até aqui de média na temporada, o que é muito ruim. Como eu disse, o Suns é um dos 6 melhores setores defensivos da liga por 100 posses de bola, e o 76ers é o 5º pior ataque até aqui. Tá? Em relação ao aproveitamento nos rebotes ofensivos, eles acabam compensando assim, com segunda chance as suas boas pontuações. Porém, eu acredito que só com o Maxey eles não vão ter o que é suficiente para poder pontuarem tão bem assim. Quando a gente vai aqui para o histórico recente dos confrontos entre essas franquias, mais especificamente aqui do 76ers, que inclusive é o penúltimo colocado da conferência, ou é o antepenúltimo da Conferência Leste, mas eles são um time que marcaram 102, 100, 105, 100 e 104 pontos nos últimos 5 jogos contra o Suns. Faz muito tempo, né, que eles não ultrapassam essa marca aqui que a gente não quer que eles ultrapassem para hoje de 115,5. Quem dirá sem o Embiid? Então eu vou trabalhar aqui com esse under e finalizar os nossos palpites com Clippers e Spurs. Eu acredito que os Clippers, jogando dentro de casa, fazendo jogos interessantes, né, mesmo sem o Kawhi Leonard, com a estreia da sua nova arena, que começou nessa temporada super moderna, o investimento foi alto, e eles ainda não venceram dentro de casa, chegou a hora, né? Vai enfrentar aqui o San Antonio Spurs, time esse que eles conseguiram vencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes consecutivas. Os Spurs são um dos
10 piores ataques da NBA por 100 posses de bola. Eles perderam 3 dos 6 jogos que fizeram, venceram o Jazz, que é terrível, venceram o Timberwolves, aí sim uma vitória interessante, e os Rockets ali por muito pouco, enquanto que o Los Angeles Clippers teve um calendário complicado até aqui, tá? Pegaram o Suns, o Nuggets, os Warriors, o Suns e o Thunder, tendo uma folguinha somente ali contra o Trail Blazers, onde eles não conseguiram aproveitar a oportunidade de vencer a primeira no seu novo ginásio. Dessa vez eu acredito que eles tenham boas chances, tá? Eles não pontuaram tão bem contra o Thunder, é um ataque com dificuldades, mas que vai enfrentar um San Antonio Spurs que é frágil em diversos setores. Eles vêm se defendendo bem nessa temporada, então tomem bastante cuidado, apesar de eu acreditar nessa vitória, é uma das piores tips que a gente tem desse vídeo de hoje, tá? Eu acho que o San Antonio Spurs, num handicap positivo esticado, pode surpreender, mas por enquanto, eu acho que, estatisticamente, né, depois de tantas derrotas em casa seguidas, chegou a hora dos Clippers, que tem um elenco interessante, começar a vencer. James Harden está à disposição, temos também ali o Norman Powell muito bem na temporada, e o Zubac também com uma média de pontuação bem alta, creio que eles possam produzir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, e eu vou deixar o link aqui da primeira parte desse vídeo na tela para vocês, é só clicar que vocês vão cair lá e vão assistir o resto das nossas análises do dia. Muito obrigado pela sua audiência e falou!